Como eu já disse, é um momento de muita felicidade aqui estar, para adorarmos com a Igreja do Senhor, com os irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, e trazermos da parte de Deus uma palavra não só para a minha vida, mas para a vida da Igreja. E isso é muito bom para a Igreja que aqui está reunida e para os irmãos que estão em casa. A palavra de Deus, ela deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Não importa os motivos, as ocasiões, os tempos, mas a palavra deve ser pregada. E nós vamos hoje falar no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16. Esse texto tem como título, na minha Bíblia está o jovem rico. Capítulo 19, a partir do verso 16 ao verso 22. Todos encontraram? Amém? Eu farei essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Verso 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor, e te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Que eu seja um canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Que eu seja fiel, Senhor, às tuas santas escrituras, Senhor. Usa-me segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Não me deixa me desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita. Que eu seja, Senhor, um atalaia neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é um texto bastante conhecido da igreja, ou deveria ser bastante conhecido da igreja, dos irmãos, a respeito desse homem, desse jovem. E, para início, para a introdução, eu coloquei como tema para esta pregação, oportunidade perdida. E nós vamos entender o porquê dessa oportunidade perdida deste homem. E o que Jesus falou a respeito de sua vida e da situação em que ele se encontrava. Depois de falar sobre casamento, divórcio e orar pelas crianças, Jesus passa a falar sobre o perigo das riquezas. O teólogo William Hendrickson disse: o dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores no mundo. Isso é verdade, queridos.
o mundo vive e se movimenta por causa do dinheiro. E isso tem também perturbado a igreja do Senhor. Isso tem afligido a igreja do Senhor com relação a essas coisas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por aí vai, né? Pessoas casam, pessoas se divorciam, pessoas matam, pessoas morrem, se desviam do caminho do Senhor, mentem por amor ao dinheiro. Isso é verdade. Isso é uma pura verdade. O mundo é um mundo materialista, é um mundo de interesses. E a igreja do Senhor não pode participar disso. A igreja do Senhor não pode viver conforme o mundo. Por isso aqui estamos falando da palavra de Deus. Em Mateus 6, 24, Jesus falou que não podemos servir a dois senhores, nem a Deus e nem as riquezas, porque aí seria uma confusão grande servir a dois senhores. Então, melhor que venhamos a servir ao nosso Deus. Amém? No ano de 2019, quando eu aqui estava ouvindo a pregação do reverendo Diogo, me marcou muito uma frase que ele falou, e eu anotei, não esqueci mais, sempre que eu posso, eu vou lá e dou uma olhada, porque é muito importante para a minha vida e para a sua vida. E esta frase, essa mensagem diz o seguinte: o nosso coração tem um trono, ou Deus está sentado nele, ou o dinheiro está em seu lugar. Será que deu para entender? Quem ocupa o trono do seu coração nesse momento? Será que é Deus que está lá sentado nesse trono? Ou você substituiu esse trono por outra coisa, que não seja a presença do Senhor em seu coração, em sua vida? Vamos pensar nisso, meus amados, porque é muito importante. Para início, no verso 16, diz assim a palavra de Deus: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Destacamos vários predicados ou qualidades bons para este homem, dentro desse versículo. Esse texto também se encontra em Marcos 10, 17 a 22, e também em Lucas 18, do 18 ao 23, essa mesma mensagem. E eles vão falar um pouquinho diferente a respeito desse homem, com relação a quem ele era, assim como rico, como príncipe, como uma pessoa de boa posição, mas o texto é o mesmo. Como qualidades desse homem, que Lucas chama ele de jovem, ele era um homem rico. Ser rico é bom, irmãos. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Boa posição social. Também é bom você ter boa posição social. Ser jovem é muito bom. Quem é jovem sabe disso, e quem já passou por essa fase sabe que ser jovem é ótimo, é muito bom. Conhecer a lei e seus mandamentos, isso é maravilhoso. E esse homem conhecia, e o texto declara a respeito disso. Era religioso. Ser religioso é bom, mas religioso praticante. Ele era religioso. Procurava, se preocupava com a vida eterna. Isso é bom, irmãos, se preocupar com a vida eterna. Eu confesso aos irmãos que com os poucos que eu converso,
e falam a respeito de Cristo e do reino de Deus, poucos se preocupam em falar na vida eterna e de como será a vida eterna. E não vejo muitas vezes preocupação ou preocupações em estar na vida eterna ou buscar a vida eterna. Nós não podemos perder esse alvo, esse objetivo, essa maneira de falar que eu sou crente, salvo e quero a vida eterna. Porque muitos cristãos, infelizmente, têm medo da morte. Por que tem medo da morte? Porque tem medo do desconhecido. Se ele não espera o reino de Deus, se ele não espera morar nas mansões celestiais, ele vai ter medo, porque ele não sabe para onde vai. Ele não tem uma direção certa. E este homem, esse jovem, ele estava preocupado para onde ele iria. Ele estava preocupado com a sua salvação. Então este jovem, ele era rico. Possuía tudo o que o mundo podia oferecer: casa, bens, conforto, luxo, propriedades e dinheiro. Porque Lucas vai dizer lá, em sua passagem, que ele era riquíssimo. E se ele era riquíssimo, ele era possuidor dessas coisas nesta época. Para uma pessoa que tem muito dinheiro, essas coisas que eu relatei é fácil ter. Então ele, como um homem rico, com certeza ele tinha casa, ele tinha bens, ele tinha conforto e ele tinha propriedades, tinha muitas terras. Ele tinha uma boa posição social. Em Lucas 18 diz que ele possuía elevado status na sociedade. Quem hoje que não é rico e tem uma posição social boa? Isso não é pecado, de maneira alguma. Ele era jovem, ele tinha toda uma vida pela frente, ele tinha força, ele tinha vigor, ele tinha sonhos. Isso é bom. O homem, ele não pode parar de sonhar. Ele não pode desistir de ter força, de ter vigor. Porque aquele que serve ao Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, que é um verdadeiro discípulo, ele tem que se colocar à disposição do Evangelho, de levar a palavra de Deus, seja onde for. E ele precisa de força, de entusiasmo, de vigor. Isso é necessário, isso nós encontramos mais nos jovens. Não quer dizer que só eles tenham, mas nós, mais velhos, temos também, porque é o Senhor que nos faz forte. É o Senhor que nos exalta, nos levanta e nos prepara para isso. E além de jovem, ele conhecia a lei, porque ele estava procurando Jesus e chamou ele de mestre. No início, quando eu falei a respeito de que Jesus orou ali pelas crianças, naquele momento ele estava rodeado de pessoas. A multidão acompanhava Jesus para onde ele iria. E aquele homem, num momento exato, num momento certo, em que ele pega Jesus em particular, ele se dirige a Jesus e vai procurar saber a respeito da sua interrogação com relação à sua vida eterna e como seria. Então ele tinha essa preocupação e conhecia, ele era religioso, ele procurou Jesus. Preocupado com a vida eterna, ele queria saber sobre a sua salvação. Como isso se daria? Será que por ele ter vários recursos ou muita coisa, isso lhe daria o direito de ter a vida eterna? Porque existem homens e mulheres que acham que por ter uma posição social elevada, um poder aquisitivo bom, ele pode alcançar pontos estratégicos da casa do Senhor e se passar por santo, se passar por crente, se veste como crente, anda como crente, fala como crente,
mas não vive como um crente, como um salvo. Por fora é um sepulcro caiado, mas por dentro está cheio de podridão. E o Senhor sabe disso, ninguém engana o Senhor Jesus. No verso 2, que é o verso 17, mas dando continuidade ainda ao outro, e ele pergunta a Jesus, o caso da pergunta, e ele pergunta a Jesus o que queria fazer, que deveria fazer para herdar a vida eterna. Aquele homem tinha um vazio em sua alma, e esse vazio não convencia em nada por ele ter muito dinheiro ou sua posição social. Isso não lhe dava o direito da vida eterna. Tinha algo que precisava preencher o vazio daquele homem. E ele tinha essa necessidade. Ele tinha vamos dizer assim, esse buraco em seu ser que ele não sabia como preencher. Em Lucas, ele, quando procura a presença de Cristo, ele se ajoelha e chama Jesus de mestre. Podia ser até uma espécie de bajulação, mas ele vai ao Senhor Jesus. E é o que nós devemos fazer. Buscar no Senhor Jesus a resposta certa para aquilo que necessitamos para nossas vidas, para a nossa vida eterna. O verso 17 diz o seguinte: Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quando ele diz assim, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Lucas já diz assim, por que me chamas de bom? Jesus diz. Porque este homem, ele não tinha uma intimidade com Cristo. Ele estava tendo um primeiro encontro com o Senhor, ele não sabia quem era o Senhor Jesus profundamente. Só Deus sabe, só Deus conhecia inteiramente quem era Cristo, porque o próprio Cristo era o verdadeiro Deus que estava diante dele e ele não sabia. Eu não conheço você inteiramente. Eu não conheço a minha esposa inteiramente. Eu não conheço meus filhos inteiramente. Mas o nosso Deus conhece. Conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece o nosso amanhã. Mas este homem não conhecia Jesus profundamente. E Jesus diz a ele, bom só tem um, Deus. Porque Ele é perfeito. Ele é autoridade em todos os assuntos. Ele é a supremacia de todas as coisas. E Jesus fala àquele homem. O desejo de ter a vida eterna era sincera, mas estava enganado quanto à maneira de obtê-la. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça. Ele não demonstrou nenhuma forma de espiritualidade naquele momento ao se dirigir a Jesus. Ele estava ali praticamente barganhando com o Senhor a respeito da sua salvação. A força do seu braço, a força do seu dinheiro, do seu status, do seu conhecimento, da sua mocidade, o levou a ir a Jesus e fazer essa pergunta. Será que temos certeza da nossa salvação? Será que temos certeza em quem temos crido? Será que temos certezas que estamos andando no caminho certo? Será que estamos adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade? Ou estamos ofuscando a nossa mente e o nosso coração com palavras, com gestos e atitudes que não agradam a Deus? Muitos acham que pelo muito fazer ou realizar obras,
será salvo. Muitas religiões pregam isso. Na Índia, por exemplo, os homens e as mulheres fazem aquelas peregrinações, se rasgam, se cortam, como uma maneira de alcançar algo divino, alcançar talvez a salvação, ou entrar na presença do Deus que ele acredita. Aqui no Brasil nós vemos pessoas fazendo promessas a ídolos, fazendo romarias a ídolos, na esperança de alcançar a salvação. Mas Jesus nos deu isso. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que este mesmo Verbo se doou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Passando de Deus a homem, foi à cruz como um cordeiro, santo e puro, imaculado, e morreu por todos nós. Porém, quanto ao que é bom de Jesus, Jesus disse: bom só Deus guarda os meus mandamentos para entrar na vida eterna. Interessante, irmãos, que quando Jesus relata os mandamentos no verso posterior, que nós vamos ler agora, ele fala a respeito lá nos 10 mandamentos, e os que ele citam, que Jesus cita nesse momento, são mandamentos relacionados diretamente ao homem, à situação humana. E nós vamos ver isso agora. Então Jesus respondeu e falou, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, no verso 18, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Meus amados, Jesus é maravilhoso. É tremendo, eu costumo dizer, Jesus é tremendo. A sua voz, a sua palavra vai ao mais profundo ser do homem. Jesus falava com aquele jovem, com aquele homem, já sabendo a sua intenção, já sabendo o que ele queria, com a sua bajulação ou com seu interesse em saber a respeito da vida eterna. Para um observador desatento, ele passaria no teste, porque ele vai dizer a Jesus simplesmente que ele cumpre tudo aquilo. Porque ele era conhecedor. Jesus, quando fala com ele a respeito disso, Jesus diz assim, e ele perguntou, quais? Quando Jesus diz a ele que guarde os mandamentos, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre pai e mãe, e ame seu próximo como a si mesmo. Porém, Jesus viu que o seu coração tinha algo de errado ao falar com ele. Jesus observou que dentro de seu coração havia uma cobiça, algo maior do que o seu desejo pela salvação. Será que isso existe em nosso meio? Creio que muitas vezes colocamos algo à frente disso, posição na igreja, cargos, independente da salvação, independente de glorificar o nome de Deus, independente de ser um servo, porque na igreja do Senhor é assim, quanto mais eu cresço, mais eu diminuo, mais eu desço. Não é como os homens pensam, que obter um cargo ele está crescendo, ele está subindo, ele está alcançando um status. Na casa do Senhor não pode existir isso. O mundo pensa assim, isso é o pensamento do mundo. Mas com Jesus é diferente, irmãos.
aquele que mais sobe é o que mais serve. É o que mais tem que estar à disposição de ajudar, de levantar o seu próximo, de perdoar, de ser amigo, de se colocar no lugar dele e sofrer junto com ele. Isso é ser um servo de Deus. Isso é ser um discípulo de Cristo. O jovem disse, no verso 20, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Que palavra, irmãos, que palavra, igreja. Que palavra, Jesus botou esse homem em xeque. O Senhor botou em xeque a cada um de nós. Será que se Jesus hoje chegasse em minha vida ou em sua vida e dissesse, venda tudo o que você tem e dê aos pobres e siga-me, será que você faria? Por amor a Cristo, por amor à obra de Deus? Será que você estaria preparado a este ponto de andar com o Senhor e se desfazer de tudo que você construiu com a força do seu braço? Será que você trocaria as coisas do mundo pelas coisas que espirituais, pelas coisas que são eternas? Onde estaria a sua prioridade com relação a isso? Era isso que Cristo estava falando com aquele homem. Olha, eu vou te mostrar o que é prioridade para que você entre no reino dos céus. Não era que Jesus estivesse negociando com ele para que ele tivesse salvação. Não era que Jesus quisesse o dinheiro dele, as riquezas dele, as propriedades dele, e ele dar tudo aquilo aos pobres. Não. Você pode ser rico, você pode ter as coisas, você pode ter bens materiais, mas que eles sejam dados pelo Senhor, que eles sejam ofertados ao Senhor, que eles sejam utilizados para a obra do Senhor. Porque o que você recebeu, o que você tem, foi porque o Senhor permitiu que você tivesse. E se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você vai saber utilizar isso muito bem para a obra do Senhor. Tudo ele disse que tinha observado. E novamente ele pergunta, o que me falta ainda? Foi quando Jesus falou a respeito disso. Não que vender tudo o que ele tinha lhe daria a salvação, mas era uma troca, mas não era uma troca que Jesus estava fazendo. Jesus estava mostrando ao homem onde estava o seu coração, onde estava inteiramente a sua vida, onde estava todos os anos que ele trabalhou e se dedicou a ter bens materiais. Jesus estava dizendo àquele homem, de uma certa forma assim, olha, a tua vida eterna está aqui, ó, naquilo que tu construísse, naquilo que é material, naquilo que não está glorificando o meu nome, naquilo que está fazendo com que você perca a visão do reino, daquilo que está fazendo com que você se afaste de Deus, daquilo que está fazendo com que você seja uma pessoa mesquinha, miserável, pobre, cega e nua diante de Deus. Era isso que Cristo estava falando com aquele homem naquele momento. Deixou ele em xeque. Venda o que tem e distribua com os pobres. E siga-me. Que palavra, meus irmãos. Nosso Deus é tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Então Jesus estava mostrando ao homem onde estava seu coração. Vamos aqui em Mateus 6, só para a gente dar uma lida aqui, Mateus 6, do verso 19 ao 21.
só para a gente ter uma ideia. Mateus 6, do verso 19 ao 21, que diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí também, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o coração deste homem estava onde? Estava nas suas riquezas, estava nos seus bens, estava distante de Deus, estava distante da salvação, distante da vida eterna, da eternidade. Não troque, meu irmão, minha irmã, a sua eternidade por nada. O reino dos céus é tomado à força. Não negocie com aquilo que faz parte do mundo. Não faça aliança com quem é do mal. Não se embarace com as promessas dos homens. Não pense que Deus não está vendo, porque Ele vê tudo. E Deus estava vendo inteiramente o coração daquele homem, a sua vida. Deus conhecia aquele homem desde o seu nascimento, sabia todos os seus caminhos, suas vontades, os seus desejos, os seus pecados. E naquele momento, Jesus fala com esse homem em particular, dizendo a ele: tem algo atrapalhando a sua salvação. Tem algo impedindo de você entrar na vida eterna. Tem algo dificultando que você tenha um encontro com Deus. Mas aquele homem continuava ali na frente de Jesus, ouvindo o que Cristo estava falando. Repetindo o verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Não é fácil, meus amados, não é fácil. O verso 22 diz assim: mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Claramente a gente vê que o homem, no momento que é confrontado por Jesus a respeito daquilo que ele tinha, ele dá as costas para Jesus e sai naquele momento da presença do Senhor. Vejam só, meus amados, apesar de ter procurado a pessoa certa, apesar de ter falado o que queria, apesar de ter recebido a resposta certa, tomou a decisão errada. Muitas vezes em nossas vidas é assim. Muitas vezes aconselhamos alguém a fazer o que é certo, a buscar o que é melhor para a sua vida, mas ele não quer negar aquilo que ele obteve ou aquilo que ele tem. Ele não quer abrir mão de algo que ele conquistou materialmente durante a sua vida. Ele é incapaz de dividir aquilo que ele tem com o seu próximo. Ele é incapaz de ceder os seus bens materiais, a sua vida no mundo, para servir a Cristo. E Jesus foi profundo na vida daquele homem.
E Jesus tem sido profundo em nossas vidas. Jesus tem falado todos os dias aos nossos corações. Com certeza Ele já falou ao meu e ao seu coração com relação a isso. O que é prioridade em sua vida? Será que Jesus está em primeiro lugar em nossas vidas? Será que Jesus tem prioridade em nossa casa, em nosso lar, em nossas conversas, em nossa roda de amigos, em nosso trabalho, faculdade? Será que Jesus tem sido prioridade em todas as coisas? Em tudo o que fazemos? Será que o nome do Senhor tem sido glorificado? Será que o nome do Senhor tem sido exaltado em tudo o que fazemos? Será que o reino de Deus é importante para nossas vidas? Como esse homem estava buscando, mas buscando de uma maneira errada? Queridos, o nosso destino é a eternidade, com Deus ou sem Deus. A eternidade tem 2 projetos. Como assim, pastor Mairon? Tem um projeto de vida e tem um projeto de morte. Se você não tiver o Senhor Jesus Cristo como prioridade em sua vida, você vai estar dentro de um projeto de morte. E esse projeto de morte se chama inferno. E ele vai estar cheio. Um dia muitas almas vão estar lá. Muitas pessoas que andaram ao nosso lado, que conviveram conosco, vão estar destinados a este lugar, a esse projeto satânico de morte. Mas existe um projeto de vida eterna, de vida em abundância, de vida com Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E muita gente tem esquecido desse verso, desse versículo, e tem procurado outros caminhos que não é o Senhor, para viver a sua vida conforme a sua vontade ou o seu bem-querer. Se eu sou filho, se eu sou servo de Cristo, eu não comando mais a minha vida, Cristo comanda. Eu não posso fazer nada sem perguntar ao meu Senhor se eu posso ir ou não. Os meus planos, os meus projetos devem estar diante de Deus, para que Ele aprove ou não. Porque o não do Senhor para nossas vidas, irmãos, é bom, porque é o melhor que Ele quer para nós. Se for sim, ótimo também. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios 16:1. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que os seus planos, que os seus projetos estejam diante de Deus. Porque Deus sabe o que você está pensando, o que você quer. Mas será que é da vontade dEle? Será que a sua vontade, o seu querer, o seu plano, o seu projeto vai glorificar o nome de Deus? Vai edificar a igreja do Senhor? Vai edificar a sua vida enquanto homem ou mulher? Que o nosso ser, que o nosso pensamento, que a nossa vontade, que o nosso casamento, que o nosso namoro, nossa amizade, nosso trabalho, nosso estudo, nosso caminhar, nosso levantar, o nosso dormir, acordar, glorifique o nome do Senhor. Nós fomos chamados, escolhidos, com mão forte, com amor. É um privilégio muito grande, irmãos, ser separado para o Senhor. Temos que entender isso. Temos que entender que é melhor estar na casa do Senhor do que estar nas casas de contendas, de perturbações.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse homem, apesar de ter tomado essa decisão errada, a gente vê que ele amou mais as riquezas do que a Deus. Por isso ele tomou a decisão errada. Irmãos, há tempos atrás, quando eu ainda não tinha tido um encontro com o Senhor, mas eu adorava ir às igrejas, eu dizia sempre, eu andar com a Bíblia, eu ser crente, não é assim. Eu não quero isso para a minha vida. Mas não é o nosso querer, é a vontade de Deus. Ela sempre é predominante em todos os estágios da vida do homem ou da mulher. E um dia o Senhor me chamou. Da forma que Ele me chamou, foi uma forma muito dura para mim, porque em minha família tem muitos evangélicos, muitos crentes, e eu não posso dizer que eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Mas a minha mocidade, a força que eu tinha, né, como esse jovem rico, me impedia de ver a Cristo. Eu tinha que, de alguma maneira, ser confrontado. De alguma maneira, Cristo iria se apresentar para mim. E foi assim que aconteceu na minha vida. Deus se apresentou em minha vida num momento muito difícil de enfermidade. Mas eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Porque do que vale viver neste mundo, ganhar esse mundo e perder a eternidade? Perder a salvação. E o Senhor me tirou daquele charco de lodo e colocou a sua palavra em meus lábios e me deu o conhecimento de entender que Ele é o único caminho que eu deveria seguir, que eu devia estar junto, que eu deveria aplaudir e honrar, seria o meu Deus, o meu Jesus. E isso foi glorioso para mim, porque eu construí a minha família com base na palavra de Deus, com base no Senhor Jesus. Isso foi ótimo. Mas esse homem não estava pensando assim. Então ele amou mais o mundo do que a eternidade. Creio que naquele momento em que ele conversava com o Senhor Jesus, em que Jesus disse que ele deveria vender o que tinha para dar aos pobres, ele deve ter imaginado tudo o que tinha e ter pensado assim: eu dar minhas fazendas, o meu cargo, as minhas roupas, o meu dinheiro, tudo que eu construí, tudo que eu adquiri pela salvação, ele desprezou, meus amados. Ele deu as costas para a salvação. Ele estava apegado demais às coisas do mundo. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E era isso que estava acontecendo com esse jovem. E a Bíblia não diz o nome dele. Por que não diz o nome? Porque existem milhares e milhares de pessoas nessa mesma situação, passando por isso neste momento. Será que o que você tem é mais importante do que seguir a Cristo? É de se pensar, viu, meus amados? Mas esse homem amou mais os prazeres desta vida do que a sua salvação. Por causa do seu apego aos bens materiais, o jovem se retirou da presença de Jesus, triste, vazio e, olhe, pobre. Porque quanto mais rico e mais distante de Deus, mais pobre o homem é, mais miserável ele é. E saiu pobre, cego e nu, perdido, sem Deus e sem salvação. Que coisa terrível, meus amados.
um homem perdido e sem salvação. Se aquele homem soubesse naquele momento que estava falando com o Criador do universo, com aquele que estava vindo para cumprir um projeto determinado pelo Pai, para morrer por mim e por você que está em casa, por sua família, por seus parentes que ainda vai nascer. Jesus veio para pagar uma dívida que era impagável por nós. Se fez vítima, se humilhou, se entregou em meu e em seu lugar, para que tivéssemos vida, e vida eterna, em sua presença. Esta, queridos, olhe, presta atenção nisso, esta é a única pessoa que você vai ver no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Jesus se revelava de outra forma, através do seu Santo Espírito, ou talvez de uma forma corpórea de um anjo, que a Bíblia fala a respeito disso. O anjo do Senhor, aquele que representava o próprio Deus, né? Mas no Novo Testamento, esta é a única pessoa que procurou a Cristo e saiu triste da sua presença. Essa é a única pessoa que você vai encontrar no Novo Testamento, que chegou na presença de Cristo e saiu triste, por não obter aquilo que ele queria, da forma que ele queria. E assim nós vemos muitas pessoas. O mundo está cheio de jovens ricos, de pessoas que têm prioridades acima de Deus, acima de Cristo, acima da igreja do Senhor. Mas a Bíblia relata bem a respeito desse homem. E para encerrarmos, meus amados, essa rápida mensagem, essa rápida pregação a respeito deste homem, a respeito desta vida que poderia ter tido um final maravilhoso, eu pergunto, não precisa responder, medite a respeito. O que você tem feito para obter a salvação? Reflita. Onde você tem sido útil na obra de Deus? Onde você tem se aplicado na obra de Deus? Como tem sido a sua vida para que você mereça a salvação? Nós acreditamos que não perdemos a salvação quando aceitamos o Senhor Jesus. Mas como é que está a nossa vida? Como é que estamos vivendo? Como é que estamos fazendo com esse grande benefício, com essa grande graça que foi nos dada, para que tivéssemos a vida eterna? Como você tem usado o seu tempo? Como você tem se apresentado ao mundo? Ou o mundo não percebe que você é diferente? Que você é um servo de Deus, que você é um discípulo do Senhor Jesus? Ou você é um agente secreto? Porque eu tive uma decepção outro dia, um irmão meu estava se formando, e no dia do culto, ou da missa lá, que tinha lá no final do curso, eu encontrei um irmão de igreja, né? E ele me abraçou e me cumprimentou, e meu irmão estava do lado, ele era o formando, e meu irmão perguntou, você conhece fulano? Eu digo, conheço há muitos anos. Ele disse, se ele é crente? Eu digo, é crente, ele dá até aula na escola lá da igreja. Ele disse, rapaz, eu fui aluno desse cara há 5 anos, e não estou sabendo que ele é crente agora. Irmão, isso é uma vergonha. O discípulo de Cristo, o homem e a mulher de Deus,
ele tem que fazer a diferença no mundo. É o mundo que vai dizer quem você é. Você é a Bíblia que o mundo lê. Os seus atos, os seus gestos, suas atitudes vai revelar quem você é. Se Cristo tem morada em sua vida ou não. Pense nisso. O seu tesouro é na terra ou é no céu? Onde você tem ajuntado os seus bens preciosos? O que vale mais para você? É juntar tesouro no céu ou tesouro na terra? Você tem investido a sua vida na obra do Senhor? Você tem lido a palavra, tem meditado e tem levado isso para outras pessoas? Você tem falado de Cristo para a sua família, para seus irmãos, seus amigos? Ou simplesmente estamos calados? Porque isso é função do pastor, do reverendo aqui na igreja? Não. Todos nós somos discípulos do Senhor. O ide foi para todos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Qual a sua prioridade como servo de Deus? Já falei isso. Onde tem sido a sua prioridade? Tem deixado passar as oportunidades que Deus tem lhe dado? Esse homem teve a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com o Senhor, de entender que ele poderia ser salvo ou não. Ele estava diante da eternidade, ele estava diante da salvação, ele estava diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Ele estava diante daquele que pode todas as coisas, mas ele não entendeu. E esta noite nós estamos aqui, louvando e glorificando aquele que tudo pode, aquele que o impossível para ele não é nada, aquele que o infinito para ele também não existe. Se você tem um problema, seja ele lá qual for, apresente ao Senhor, busque ao Senhor, não faça como esse jovem rico, que colocou a sua prioridade e o seu coração naquilo que não glorificava a Deus, naquilo que não honrava o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que venhamos a refletir qual é a nossa prioridade. Se é o mundo ou se é Cristo. Que o Senhor nos dê outras oportunidades de ouvirmos a sua palavra, de falarmos a respeito das maravilhas do Senhor, e que venhamos com espírito voluntário, desarmados, para ouvirmos a palavra de Deus. Eu não sou conhecedor em grande volume da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que através de mim me fala alguma coisa. Mas eu procuro fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte e você fizer a sua, como igreja, nós seremos mais fortes. Nós estaremos mais juntos do Senhor. E o nome do Senhor estará sendo glorificado através das nossas vidas. Amém.